vou dar início, então, aos trabalhos de hoje, junto com a professora Carla Jatobá, da Federal de Ouro Preto. Nós estamos muito contentes de ver a resposta ao nosso chamado, para poder pensarmos juntos um pouco sobre como viver juntos. Afinal, não é uma pergunta que a gente consiga encaminhar sozinho, né? Bem, eu acho importante dividir com vocês como nós chegamos à nomeação do trabalho que hoje nos reúne aqui. Ela nos surgiu quando de uma reunião em Minas Gerais, em outubro do ano passado. Nós tentávamos encontrar, naquela ocasião, o que, na pluralidade dos campos de investigação, que ocupavam os diferentes núcleos e linhas de pesquisa presentes naquela reunião, o que nessa pluralidade poderia se destacar como uma indagação comum. Nós queríamos enunciar o que poderia nos servir de linha transversalizadora para um trabalho articulado em rede. Naquela ocasião, nós estávamos organizando uma rede de trabalho, algo que possibilitasse construir uma agenda para o biênio 2018-2019. Sobre essa rede de trabalho, depois a professora Carla vai poder falar um pouquinho mais para nós. Foi assim que nos recordamos do título do livro de Barthes, Como Viver Junto. No caso de Barthes, é sem o S, junto. Um junto que nos remete rapidamente ao junto de ou junto a, nos lançando no jogo das proximidades e das distâncias. O S, que a gente fez se intrometer aí, quis agregar mais uma camada a essa nomeação, como se o problema já não fosse complexo o suficiente. Juntos, de forma coletiva, constituindo um comum. Na medida em que os meses passaram, esse tema me parece, e eu acho que eu poderia dizer nos parece, a nós do NUPEC, cada vez mais pertinente. Digo isso porque eu penso que está cada vez mais difícil estar com outros. Sinto que nós atravessamos um momento em que a palavra dita localiza rápido demais quem a profere, enclausurando quem a diz numa posição em que fica, para o seu interlocutor, imediatamente colado a um certo conjunto de ideias. Esse movimento de captura da palavra e sua localização em um dos lados de um problema que muito rápido também se desdobra num raciocínio binário, acaba por ser nefasto ao exercício do pensamento, que requer justamente as condições do ensaio, do trânsito, da mudança de perspectiva. E toda essa movimentação, o ensaio, o trânsito, a mudança de perspectiva, só se faz sobre uma plataforma de um certo desconhecimento, seja em relação ao tema que nós abordamos, seja em relação ao nosso interlocutor, seja em relação a nós mesmos. Precisamos, de algum modo, zelar pelos quadrantes de desconhecimento que cada encontro anuncia. Eu lembro aqui de uma linda passagem do Blanchot, quando este se pronuncia acerca da morte do seu amigo, Georges Bataille. É um artigo que está publicado num livro que se chama Amizade. Diz o Blanchot: devemos renunciar, conhecer aqueles a quem algo de essencial nos une. Quero dizer, devemos aceitá-los na relação com o desconhecido, em que nos aceitam, a nós também, em nossa distância. A amizade, essa relação sem dependência, sem episódio, e onde cabe toda a simplicidade da vida, passa pelo reconhecimento da estranheza comum, que não nos permite falar de nossos amigos, senão lhes falar.
Então, Blanchot estava sendo convidado a escrever algo sobre a morte do Bataille e inicia dessa maneira. Blanchot destaca a estranheza comum, o lugar de opacidade, de não conhecimento, como um ponto onde se faz o laço de amizade. A sua indicação pode constituir uma pista para tramitar a nossa pergunta sobre as condições do viver junto. Talvez essas condições digam respeito aos modos que tecemos coletivamente para suportar as passagens por zonas em que impera o não sabido. E, bem, cremos que a educação, como transmissão de um patrimônio discursivo gestado ao longo do tempo, tem aí o seu papel. Queremos, no PEC, agradecer muito especialmente aos colegas que aceitaram o convite para tecer uma borda à pergunta sobre as condições do viver juntos, tomando para si, cada um desde a sua produção, o desafio de responder em companhia ao irrespondível. Por aí, quem sabe, outra pista a perseguir quando se trata dessa pergunta. Os efeitos de testemunhar junto aos pares o impossível de uma resposta. Produzir o testemunho de uma impossibilidade de responder pode nos aproximar desse ponto de estranheza comum, enunciado por Blanchot. Como última pontuação nessas palavras de abertura, eu gostaria de compartilhar uma memória que nesses dias me surgiu reiteradamente. Talvez porque eu estivesse pensando que quem vai dar início, aos trabalhos é o professor Luciano. Quando da banca da Ana Letícia Ventre, o professor Luciano leu uma citação do Freud que a Ana Letícia tinha recortado e tecido ao texto dela. Eu retomo, então, as palavras do Freud, destacadas pela Ana e pelo Luciano. Diz o Freud, é uma entrevista bem ao final da vida. Desfrutei de muitas coisas, do companheirismo da minha esposa, dos meus filhos, do pôr do sol. Eu vi as plantas crescerem na primavera. Algumas vezes recebi um aperto de mão amigo. Uma ou duas vezes encontrei um ser humano que quase me entendeu. O que mais poderia querer? As palavras de Freud são para mim comoventes. E agradeço demais a Ana e ao Luciano por lembrá-las. Ao final da vida, num inventário sobre os feitos e realizações, a enumeração carrega a grandiosidade do mínimo. A esposa, os filhos, o pôr do sol, um aperto de mão amigo e o encontro, uma ou duas vezes, com um ser humano que quase lhe entendeu. Palavras que, a um primeiro tempo, podem parecer tão pessimistas quando se trata de pensar sobre as condições do viver juntos. Eu as retomo aqui, pois há nessa passagem, no meu entender, o testemunho da realização de um luto, o luto da total proximidade e compreensão. Luto que se enuncia nessa palavra que cada vez se faz para mim mais recheada de sentidos. Quase. Penso que tramitar a pergunta que aqui nos liga passa, de algum modo, por fazer da compreensão, da proximidade, do comum, uma experiência que quase pode ocorrer, que, como experiência, guarda consigo sempre certa parcela de fracasso. Um fracasso que relança o movimento e a necessidade de tentar mais uma e mais 1000 vezes produzir a proximidade, a compreensão, o comum. E, como fruto dessas 1001 tentativas, se surpreender com o rastro deixado. Rastro que quase desenha uma resposta,
que quase esboça uma imagem do encontro. O rastro que, em sua realidade frágil e evanescente, temos a responsabilidade de transmitir aos que chegam. Desejo que tenhamos hoje um encontro em que, em companhia, possamos quase articular uma resposta sobre as condições de possibilidade do viver juntos. Queria especialmente agradecer a todos que fazem o NUPEC por trabalhar no sentido de dar as condições para que estejamos aqui hoje, e também, muito especialmente, ao Programa de Pós-Graduação em Educação, por viabilizar a vinda dos professores que, de fora, né, de Minas, São Paulo, de Paris, vieram para estar aqui conosco durante o dia de hoje. Eu vou passar a palavra à professora Carla Jatobá, da Federal de Ouro Preto, para dar as boas-vindas. Eu começo com uma carta. Queridos e queridas colegas, como colocado um dia em palavras por Picasso, na frase, eu não procuro, encontro. O laço é como uma isca que concretiza a possibilidade do encontro, porque, ao mesmo tempo, o antecipa. De conversas que se iniciaram em 2016, em torno da formação de professores e da educação inclusiva, conseguimos delinear, em outubro de 2017, nossa primeira jornada, que teve como eixo a psicanálise, a formação de professores e a educação inclusiva. Na UFMG, em Belo Horizonte, recebemos as colegas também do NUPEC, URGS, que compartilharam conosco sua forma tão peculiar de discutir e compor a interface psicanálise e educação. E puderam conhecer algumas produções que se tecem na Faculdade de Educação da UFMG e no Instituto de Ciências Humanas e Sociais da UFOP, em Mariana. Uma roda de conversa sobre psicanálise, educação e literatura concluiu de forma singular e delicada nossa primeira jornada. Durante esses dias, escrevendo em companhia, entre aromas e guloseimas no Jardim Mandala, demos à nossa rede o nome de Rede Internacional de Pesquisa em Psicanálise, Educação e Política, RIPEP, e propomos que nossas atividades tivessem a temática do viver juntos como desafio e propósito. Nos dias 30 e 31 de junho de 2018, teremos nossa segunda jornada de pesquisa em psicanálise, formação de professores e educação inclusiva, e a nossa reunião também da RIPEP. Nosso encontro tem a intenção de dar continuidade ao percurso que iniciamos em 2017, renovar nossos laços de trabalho e compartilhar as ideias que nos causam. Que nosso encontro seja um momento de ricas interlocuções e partilhas, atravessado pelo sensível que nos torna mais abertos ao outro e à experiência de alteridade. Sejam bem-vindos. Carla Vasque, Mônica Rame e eu, Carla Jatobá. Lida essa carta, eu quero dizer da nossa alegria, né, de poder estar aqui com vocês hoje, não? Junto a todo esse trabalho, esse esforço que tem sido também das meninas aqui de nos receberem, né? E também nós que estamos aqui vindo de Minas Gerais, né? Não vou me estender muito, mas eu gostaria de compartilhar com vocês aqui uma passagem que me ficou também quando se fala de rede, né? Eu sou nordestina, né? E rede, para nós, no Nordeste, tem um significado muito peculiar, né? Geralmente é um lugar de descanso, onde a gente deita, embala, faz as crianças dormirem, os sonhos vêm, os sonos também, né? E pensar em rede, para mim, também é pensar nesse afago, nesse lugar que acolhe. Então, para mim, também é uma tentativa agora de trabalho também e de descanso, no sentido de que a gente se aproxima, né, daquilo também que nos mexe, que nos comove, né, como a Simone bem expressou.
E uma outra passagem de um livro que eu li recentemente de um escritor angolano, o Agualusa, né, na Teoria Geral do Esquecimento. Na Angola e na Luanda, conturbada pela questão da revolução, uma personagem principal, que fica sozinha, constrói um muro na frente do apartamento dela, né, com todos os medos, todos os receios, e vive só ali durante 30 anos. Esse muro só quebra quando uma criança sobe por um andaime, depois de tantos anos, e a encontra, já cansada, né, velha, como ela diz, mas atrás de novo para a vida. Então, que a nossa RIPEP seja uma tentativa de, nesses quadros institucionais que vivemos hoje, de quebra de muros, né, e de aproximações. Boa-vinda a todos. Bem, então, a gente vai dar início aos trabalhos. Eu acho que não à toa me surgiu uma passagem do livro Amizade, que muitos amigos vão passar por aqui, né? E nós convidamos inicialmente o professor Luciano Bedin da Costa para nos desemburrecer um pouco em Barthes, porque ele tem uma paixão pelo Barthes, né? E nada mais interessante do que transmitir uma paixão, né? Então, é um pouco nesse espírito que ele vem nos falar. Então, vou chamá-lo para compor a mesa, junto com a Janine Kerneve, que vai coordenar o trabalho da primeira mesa. Muito obrigada. É um imenso prazer e alegria estar aqui hoje ao lado do Luciano, nesse dia de jornada que promete ser muito intenso, né? E ainda mais aqui ao lado do Luciano, que já é um amigo e parceiro de outras jornadas da vida, né, Luciano? Enfim, o professor Luciano Bedin da Costa é professor da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional da URGS, e ele se interessa pelo tema da escrita e da literatura como combate. O título dessa fala, então, da primeira conferência da manhã é Viver Junto a partir de Roland Barthes. Então tá, gente. Bom dia a todos e a todas. Um agradecimento especial ao NUPEC. E aí, em especial, no NUPEC, a Claudinha, minha colega de sala, que eu não sei onde está, mas está por aí. Claudinha, tudo bem? A Simones, né? Carla e a Janine, assim, que são pessoas especiais, assim. E de fato, Simone, receber esse convite para estar aqui com vocês hoje, e agradeço aos presentes também, me coloca numa responsabilidade tamanha. Sou admirador de muitos que estão aqui, mas vou falar desse lugar do apaixonado mesmo, de quem lê Roland Barthes há um bom tempo e que gosta de falar sobre essa paixão assim, epistemológica e literária. Obviamente me sinto numa certa impostura. Impostura é um termo muito utilizado por Roland Barthes. Principalmente, a gente vai conversar nesses próximos 30 minutos assim, sobre como viver junto e esse último momento, que a gente chama de último Barthes. Eu sempre acho estranho quando a gente coloca esse prefixo quase último, né? O último Barthes, o último Lacan. Porque quando a gente pensa, o pensamento nunca sabe, ou sempre sabe que é o último, ou nunca sabe que é o último. Já dizia o Blanchot, assim. Então, o último sempre é esse outro que se apropria, ou seja na crítica, no caso de Roland Barthes, na crítica literária, que impõe biograficamente o estatuto de último. Então, me sinto sempre uma impostura, mas é impostura como potência, como movência, e é desse lugar que eu vou falar para vocês hoje, com vocês hoje, né? Eu fui bem disciplinado, tá, gurias do NUPEC? Me pediram, assim, isso já faz uns 3 meses, né, Claudinha? Me convidaram para o evento e me disseram, gostaríamos que você falasse sobre o livro Como Viver Junto.
Aí eu fiquei nisso mesmo, tá, gente? Então, eu não vou abrir a questão para pensar o contemporâneo, porque eu acho que a gente vai ter um dia inteiro para isso. Vou ficar no estrito senso, assim, Roland Barthes, e usei uns 4, 5 slides, assim, e o último é uma pergunta que o Roland Barthes faz, que eu acho que é uma pergunta pertinente para a continuidade da conversa aqui, seja com Diana e com os demais convidados, assim. Então, vou ficar bem no Roland Barthes, tá? Assim, os bartesianos talvez se entediem um pouco, porque já conheçam um pouco a história, e quem não conhece o Roland Barthes talvez seja uma oportunidade para se situar assim, dentro do pensamento da obra dele. Ok. Então, Como Viver Junto é um livro... Eu trouxe os livros aqui também, eu gosto de me relacionar com eles. Assim. Depois da fala, se alguém quiser dar uma olhada, porque eu tenho essa relação tátil com o livro, eu gosto de ver. Então, claro que vocês estão longe, não vão conseguir enxergar muito bem. Mas Como Viver Junto, o subtítulo é Simulações Romanescas de Alguns Espaços Cotidianos, faz parte, então, do que eu disse desse último Barthes. Né? A gente chama o último Barthes de 1977, quando ele entra no Collège de France. Então, esse é o primeiro curso dele no Collège de France, eu vou falar sobre isso para vocês. Há uma diferença ali entre curso e seminário. Então, esse é um curso de 1977, não foi pensado enquanto livro. Daí a dificuldade, as pessoas, às vezes, isso o Roland Barthes fala, o Como Viver Junto, isso ele falava em 77, gente. A gente está agora em 2018, isso se torna tão contemporâneo. Ele dizia, isso, o Como Viver Junto, esse enunciado, ele evoca o imaginário social, assim. Então, ou uma fantasia, o imaginário, né, social. Mas o que Roland Barthes diz no curso é, não busquem de mim um significado ou uma significação dura para esse Como Viver Junto. Vocês não vão encontrar no livro. O que vocês vão encontrar, isso é uma imagem que eu gosto muito dele, são digressões sobre os espaços e os movimentos do viver junto, ou o que ele vai chamar também... O que eu apenas faço nesses cursos é abrir dossiês. Então, assim, eu tomo o Como Viver Junto como um imaginário social, e aí ele vai buscar, depois a gente vai conversar sobre isso na história, algumas sociedades ou comunidades que, de certa forma, segundo Barthes, conseguiram executar o projeto idiorrítmico, eu também vou falar sobre isso, mas, de qualquer forma, o que ele vai dizer é isso, não busquem uma significação, o que há é talvez uma utopia, na última aula ele vai chamar de uma utopia um tanto infeliz, mas é o imaginário, é lançar uma imagem e pensar a partir dela. Assim. Então, nesse sentido que... Então, faz parte do último momento do Roland Barthes. Né? Em 77, ele falece em 80. Então, são 3 anos de uma vida bastante produtiva e com bastante ruptura dentro da obra e do pensamento dele. Tá, ok? O Roland Barthes, então, ele ingressa no Collège de France em 77. Eu trouxe aqui também, trouxe. E tem a sua famosa aula inaugural, que muitos tomam na pedagogia, na educação, como referência e depois se decepcionam, que é chamada... É a aula inaugural, né? Assim, em 77, ele profere o discurso inaugural no Collège de France e sai o livro, né, com a transcrição dessa aula, que se chama Aula. E as pessoas também acham, assim como Viver Junto, que vão encontrar na aula, no livro Aula, referências pedagógicas ou didáticas. O que ele não faz, o que ele faz em aula é uma defesa à literatura e à semiologia literária, que é a disciplina a qual ele entra, né, no Collège de France. Ele entra por um voto só. O Foucault o convida, né? Assim, tem toda uma polêmica aí biográfica. Se diz que o Foucault foi o mentor dele, fez o lobby, né, no Collège de France, mas mesmo com o Foucault super forte, né, o Foucault já está 7 anos no Collège de France, sendo o Foucault, o Barthes ganha por um voto só, por uma comissão, e ele entra, então, como professor no Collège de France. 3 meses mais tarde, em 77, ele lança o livro que foi seu best-seller, que muitos conhecem e já leram, se apaixonaram, que é Fragmentos de um Discurso Amoroso. O Fragmentos de um Discurso Amoroso é um livro que faz parte também de um seminário que o Roland Barthes dava anteriormente ao Collège de France. Ele organiza esse material e lança, 3 meses depois, o livro, e vira um best-seller, gente. Vende assim,
para a realidade francesa da época, 70, 80 mil livros num ano, assim, e se espalha mundialmente nas traduções, né? Você tem peça de teatro aqui, filmes e etc. E ele vira um autor pop, literalmente. E essa imagem do autor pop é contra essa imagem que ele vai lutar o resto da sua vida. Porque como ser um autor pop, né, preso dentro de um imaginário social, assim, e ao mesmo tempo ter essa experiência tão forte, que é blanchotiana, mas que Roland Barthes, e vocês vão perceber na minha fala, ao longo de toda a sua vida, a experiência do tédio e da melancolia, assim, que eram duas experimentações subjetivas assim, para ele, muito fortes. Então, estar no meio de tanta gente, ao mesmo tempo viver esse tédio, essa melancolia, eram duas experiências para ele quase incompatíveis. Assim. E é sobre isso que ele vai falar no livro todo, à minha vista. Né? Assim. Gente, pode colocar o primeiro slide. Eu vou me levantar, se vocês me permitem, só porque eu não coloquei daí o que estava no slide aqui. Eu consigo enxergar aqui. Gente, então, assim, só para situar, pode parecer bem chato isso, mas, enfim, acho que situa o pensamento do Barthes para quem não conhece. Né? Então, você tem assim, esse último Barthes, né? Então, que a gente também vai chamar do Roland Barthes ético. Eu vou explicar um pouco sobre isso. Ele faz uma virada aí, o Roland Barthes é conhecido como, no trabalho da semiologia, depois na semiótica, na escrita, e esse último Barthes é um Barthes extremamente ético. Então, você tem os cursos do Roland Barthes no Collège de France, que é o Como Viver Junto, simulações romanescas de alguns espaços cotidianos, né, de 77. Em 78, ele ministra o curso O Neutro, que também é belíssimo, talvez mais enigmático do que o Como Viver Junto. Essa imagem, de novo, tomem isso que eu falei para vocês de uma fantasia. O neutro passa a ser um elemento fundamental para ele, ético. O neutro não está em cima do muro, assim, mas é o nenhum nem outro, a força do nenhum e nem outro, né, assim, não se situar nesse campo de binarismo, que, de certa forma, vocês vão perceber que o Como Viver Junto retoma essa ideia, quer dizer, antecipa essa ideia de neutro, porque o viver junto e o viver só não são termos disparatados, embora o nosso contemporâneo queira o tempo todo nos colocar nessa posição, assim, ou estou sozinho ou estou com os outros. Então, tem o neutro em 78, em 78, 79, a preparação do romance 1, da vida à obra, e em 79 e 80, a preparação do romance 2, a obra como vontade. Esses são livros emblemáticos, assim, se vocês não conhecem, eu sou apaixonado por eles, porque quando o Roland Barthes, já não sabendo do seu fim, mas ele impõe para si o desafio de escrever um romance. De certa ordem, ele pensa assim, ele nos evoca no curso, eu que fiquei a vida toda falando sobre literatura, agora me coloco a escrever um romance. Só que dentro do circuito que ele não nos escute obsessivo, neurótico, ele não consegue terminar esse romance, mas ele fica um ano dissertando sobre preparar um romance. É lindo, é muito lindo. E os livros que ele publica, então, a essa época, é o Fragmento do Discurso Amoroso, que eu falei para vocês, em 77. A Aula, então, que foi o discurso inaugural, o livro é publicado em 78. Solers, escritor, em 79. E um livro que também é muito conhecido aqui no Brasil, que é o Câmara Clara, Notas sobre Fotografia, em 80. Um livro que ele faz que é um testemunho à mãe dele, né? Assim, a morte da mãe dele. Então, é um livro que, embora fale sobre fotografia, está falando o tempo todo sobre luto e sobre, efetivamente, essa experiência de viver sozinho. Né? Roland Barthes tem uma história biográfica muito forte com a mãe. Ele, enfim, passa a vida toda morando com ela. E, em 77, outubro de 77, enfim, ele tem a perda da mãe dele. E aquilo, né, de certa forma, produz um colapso de pensamento e de vida em Roland Barthes. E alguns biógrafos vão dizer até, eu não entro nessa onda assim, de que o atropelamento dele teria a ver com uma espécie de... nem vou falar, mas enfim, ele atravessa, um sábado, e é atropelado por um carro, e vão dizer que, enfim, teria uma relação. Eu acho isso aí, daí é muita fabulação para pensar isso. Gente, vamos lá, então. Quantos minutos tem? Tá. Vamos lá. Como Viver Junto. Então, eu vou agora focar no seminário Como Viver Junto. Então, a entrada do Roland Barthes no Collège de France se divide em duas ações. Né? O professor que entra no Collège de France, ele precisa, naquele momento,
desempenhar 2 ações, que é ministrar um curso magistral. O Como Viver Junto é um curso magistral. O sujeito vem, né, fala 1 hora, 1 hora e meia, e um seminário ao mesmo tempo, né? Totalizando, não me recordo, mas é menos do que 30 horas, assim, a somatória desses dois momentos, assim. Então, Roland Barthes entra no Collège de France e ministra, então, o Como Viver Junto, que é um total de 14 aulas, de 1 hora e meia, e isso vai de 12 de janeiro a 4 de maio de 77. E, paralelo ao seminário, isso é importante também, e eu vou retomar isso para vocês, ele ministra paralelo ao curso, ele ministra um seminário, que é o que é ter um discurso. Esse seminário está anexado no final do livro do Como Viver Junto. O seminário do Roland Barthes era um seminário no qual ele esse seminário em específico, ele convida vários participantes, né, ao longo de 12 ou 13 encontros, que vêm conversar com ele. Num ou 2 encontros desse seminário, o Roland Barthes digamos, o grande enunciador da fala. E aí essas 2 falas do seminário são transcritas aqui no livro. Esse seminário, Como Ter um Discurso, pesquisa sobre a fala investida, eu quero trazer para vocês agora para começar a trabalhar o Como Viver Junto. Ele inicia, então, o seminário, as gurias devem ter lido, né, esse seminário, se estudaram o livro, né, ele vai dizer assim, ele começa com uma imagem bastante psicanalítica, assim. Só um parênteses, assim, o Roland Barthes tem uma relação com a psicanálise muito de lateralidade. Isso em Roland Barthes, por Roland Barthes, ele vai enunciar, e no livro mesmo ele enuncia, quando ele anuncia suas fontes. São fontes secundárias sempre. Ele vai no dicionário de psicanálise, ele vai pegando sempre nessas fontes secundárias, assim. Então, não é um sujeito que mergulha. E, portanto, se você for lendo os seminários e os cursos do Roland Barthes, você pode facilmente, se você é um estudioso ou estudiosa em psicanálise, perceber alguns lapsos, alguns desvios, mas eu acho que isso também o torna esse pensamento interessante, porque ele pega carona naquilo e vai e parte para o seu problema. Então, ele inicia, olha que interessante esse seminário, o que é ter um discurso, é bem o início do seminário. Cena psicanalítica. Portanto, eu dizia, é com essas palavras que um conhecido meu começa invariavelmente cada uma de suas sessões de psicanálise. Portanto, eu dizia. Sigo com Roland Barthes, tá? Roland Barthes vai dizer o seguinte, na continuidade dessa cena. Portanto, eu dizia, né, o analisando, falando para o analista. Nós fazemos, o Roland Barthes diz aqui, nós continuamos sempre o mesmo discurso. Agora, é preciso muita paciência daqueles que nos cercam para suportar de nossa parte esse discurso que recomeça, esse discurso imperturbável que é o nosso discurso durante toda a vida. Ok? Sigo com Roland Barthes um pouco mais, tá? São palavras dele. Pronunciamos até a nossa morte um único e mesmo discurso. E a morte é a única força que pode quebrar, romper a firmeza de nosso discurso. O discurso é aquilo que nunca é castrado. É o que recomeça, renasce. É essa obstinação do discurso que aquele amigo, né, o analisando dele, tem a coragem de explicitar 3 vezes por semana, com a ajuda de uma escuta, é claro, um pouco particular, a escuta de um analista. Então, você tem quer dizer, esse discurso, né, que é permanentemente relançado, né, e essa insuportabilidade do discurso, né, daquele que profere e, portanto, também daquele que escuta, né. No entanto, segundo Barthes, eu estou meio aqui teóricozão, depois vamos conversar mais sobre isso, tá? No entanto, segundo Barthes, o quase eterno recomeçar do discurso é da posição do sujeito, né? Esse quase eterno recomeçar do discurso é da posição do sujeito um constante encadear. Isso é importante para pensar a obra do Barthes. Então, recomeçar um discurso é sempre encadear esse discurso ou reencadear com algo, né? Então, mas pergunta-se Barthes, encadear com o quê? Ao que logo responde, encadear com o que se estava dizendo antes. No enunciado, portanto, eu dizia, o que se lê é um ato discursivo de encadeamento, a constatação no presente de que o que se diz está encadeado ao que se dizia.
uma constatação quase lógica, quando ele diz, portanto, eu dizia, de que, embora os objetos do discurso possam ser convertidos, deslocados, o que se diz dificilmente se desloca do já dito, seja pelo sujeito, em seu ato de fala, seja pelo próprio discurso a nível social. Os elementos rúpteis, eu gosto dessa imagem, os elementos rúpteis do discurso, estes capazes de produzir a ruptura do discurso em uma vida, se não raros, exigem uma atenção quase especial. Cabe daí àquele que escuta perceber ou sinalizar para esses elementos rúpteis do discurso. Né? Tá, agora fiz um parênteses aqui, vamos lá. No caso de Barthes, e levando em conta a nossa questão para a fala de hoje, como viver junto, resta-nos a pergunta. Eu quero pegar agora a ideia do que o mesmo discurso, né, o recomeçar do discurso, o que aparece na obra do Barthes, que eu acho que é retomado no Como Viver Junto. Então, o que com o viver junto, ou como viver junto, seu curso, o Barthes já dizia antes. Haveria uma questão incessantemente reeditada na obra do pensamento de Barthes, e como um dizer qualquer estaria sendo novamente colocado em jogo através desse referido discurso? Porque eu fiquei pensando, é o agradecimento ao convite do NUPEC para pensar o Como Viver Junto, porque revisitei a obra do Barthes tentando pensar onde que o Como Viver Junto, se a gente vai partir dessa premissa de que a gente está, né, passa a vida circulando sobre uma mesma tonalidade, um mesmo discurso, o que o Barthes já dizia, ou já escrevia antes, né, sobretudo na sua juventude. Né? Então, a minha hipótese, que é a hipótese de muitos críticos e leitores da obra de Barthes, é que, ao colocar o enunciado como viver junto, o que Barthes intenta tensionar é o como viver só. Então, tem essa relação. Né? O como viver junto, embora no imaginário social nos evoque essa ideia de coletividade, o que Barthes está querendo problematizar é o como viver, segundo alguns críticos e a minha leitura, o como viver só. A questão do viver junto e do viver só já é uma questão desde os primeiros escritos de Barthes. Aí me lembrei, um dos primeiros escritos de Barthes, o grau zero da escrita, ou da escritura, que é o primeiro livro dele, se chama Esboço de uma Sociedade Sanatorial. O Barthes escreve em 46, eu queria traduzir esse texto. Ele não está traduzido, e é um texto curto, em que ele escreve sobre a experiência sanatorial que ele teve enquanto tuberculoso nos anos 40. Ele fica 3, 4 anos internado, mas aí é uma outra ideia de sanatório. Né? É um sanatório estudantil, uma espécie de espaço de reclusão, quase heterotópico, onde os estudantes e os docentes com questões específicas, sobretudo respiratórias, iam passar um tempo lá. E esse sanatório era bastante incrível. Assim, Roland Barthes fala sobre essa experiência, porque é uma experiência que vai nesse contrapoder do sanatório que a gente tem a partir de Foucault, dessa ideia da reclusa e da violência. Né? Um sanatório onde você tem revistas literárias, peças de teatro, e Roland Barthes começa a se tornar efetivamente um leitor de literatura no sanatório. Então, ele começa a falar sobre essa sociedade sanatorial e essa relação do como viver jovem é bom, né? Como viver só e como viver junto. Né? Seguimos, então. Ok. Então, nessa relação do como viver só e como viver junto, o que Barthes procura nos provocar, né, é quase da Simone, uma síntese, o que Deleuze vai chamar de uma síntese disjuntiva para mim, assim, entre dois termos, o viver junto e o viver só, agindo um sobre o outro, quase que incansavelmente, abrindo-se e por vezes fechando-se a determinados modos de vida ou de subjetivação. Está muito rápida a minha fala, gente? Não? Tá. Embora Barthes assim não descreva, eu penso nessa relação entre o viver junto e o viver só, aí, como uma relação pulsional movente, assim. Não só aos sujeitos, como, sobretudo, aos grupos e aos coletivos. Acho que aí é uma contribuição. Né? O viver junto e o viver só, mas pensando no domínio do comum e da coletividade. Né? E não é à toa que, de tempos em tempos, somos que fetichizados por significantes sociais que evocam cada um desses supostos lados, se vocês forem perceber, o viver junto ou o viver só. Surgem, então, slogans que variam dependendo das circunstâncias. Assim. Se vocês forem perceber, ao longo do nosso século XX e XXI, a gente cai em slogans que, de certa forma, tendem para um lado ou para o outro. Então, a gente tem agora, parece questão, agora menos, mas há pouco tempo atrás, a da cooperação,
a sociedade de compartilhamento, conectividade, ou há tempos atrás se dizia da solidão como resistência, retiro, necessidade de retiro, etc. Palavras que, de certa forma, delineiam e provocam o imaginário do viver junto e do viver só. Ok. De modo a fugir, então, de macro-generalizações, assim, o Barthes ele opta em explorar esse imaginário social do viver junto a partir de grupos muito particulares. E aí o livro começa a ficar o curso começa a ficar extremamente complexo, né? Porque as pessoas também vão buscar o curso do Barthes achando que vão encontrar pistas, né, assim, de como viver junto, porque nos evoca, né, tem uma áurea assim, quase autoajuda, assim, né, nesse sentido. E o Roland Barthes ele vai a partir de determinados grupos na história, enfim, buscar experiências de viver junto, né? Sobretudo em mosteiros e monastérios. Eu não vou entrar nisso, tá? Porque daí daria um parênteses enorme, assim. E aí, se tu puderes colocar, Claudinha, ver se é o que. Aí. O viver junto, então, a partir dessas experiências, tem essa relação onde a coabitação não excluiria a liberdade individual. Esses dois termos são importantes: coabitar e, de certa forma, experienciar essa liberdade individual. Essa relação entre social e individual, né, está presente ao longo de toda a obra do Barthes. Quem estuda Roland Barthes já possivelmente tenha se dado conta. A relação entre língua e fala, entre linguagem e literatura, entre escrevência e escritura, entre obra e texto, sempre vai ter essa dimensão do individual. Tá, eu sei que a individual é uma questão bem problemática, mas Roland Barthes traz esse elemento entre o sujeito, digamos, e o social, né? Assim, por exemplo, começar, sei lá, por língua e fala, assim, né? Você tem uma língua, né, que é esse registro de uma construção social que é compartilhada por todos que fazem parte dela, e você tem uma fala que é a dobra que o sujeito falante faz ali. Mesma coisa da escrevência e escritura, textos de escrevência, textos que atendem a um imaginário social, uma comunicação, e textos de escrituras que vêm numa ordem do desejo. E assim vamos, a obra e o texto. A obra, quer dizer, o estatuto, né, ali onde o social vai lá e se apropria e diz, ó, essa é a obra de determinado autor. E o texto é aquilo que, né, irrompe como possibilidade de escritura do desejo. Então, no que diz então respeito a esse imaginário, né, do coabitação e da liberdade individual, o Barthes dirá que não é contraditório querer viver só e querer viver junto. Gente, para nós contemporâneos isso é muito difícil. A gente vive na sociedade da culpa. Então, assim, você sempre está culpado, né? A gente estava conversando aqui, eu e Carla, assim, né? Você sempre se sente culpado se você está no meio de tanta gente, não está como deveria estar, ou está sozinho, deveria estar no meio de tanta gente. A gente tem uma produção de culpa ali que movimenta todo um social, né? Então, Barthes vai dizer que não é contraditório querer viver só e querer viver junto. Não se trataria, portanto, de um simples plano de decisão, onde o querer viver junto excluiria o querer viver só e vice-versa. O que se passa entre essas duas posições está, segundo Roland Barthes... Ô, Claudinha, tu pode colocar o próximo? Ligada, essa é uma ideia central no texto do Barthes, tá certo? Que é de ritmo. Então, você vai vendo, você tem como viver junto, como viver só, você entra para uma noção de ritmo, né? Então, ler o como viver junto, ou pensar o como viver junto, necessariamente implica pensar uma relação rítmica com o outro ou com o mundo. E pensar a relação rítmica, eu acho muito interessante, porque sai do domínio da consciência, da boa intenção, já do domínio dos corpos e dos espaços, dos movimentos, né? Eu gosto muito disso. E um dos conceitos fundamentais do curso, talvez o principal, e aí o próximo slide que eu coloquei aqui, que está ligado à ideia de ritmo, é a idiorritmia. Tá colocado aqui? Tá aí. Tá. Gente, essa é a ideia central que eu vou trabalhar com vocês, e com ela eu já vou me despedindo daqui um pouco. Assim. Idiorritmia, o Roland Barthes retira uma ideia, não é um neologismo assim, criado por ele, mas ele retira de um livro do Jacques Lacarrière, chama O Estado Grego, onde ele analisa o modo de vida de determinados monges do Monte Athos, na Grécia,
que deveriam viver de forma autônoma, mas vinculados ao mosteiro. E Roland Barthes faz toda uma, como eu falei para vocês, uma digressão sobre isso, né? Então, uma ideia. E a idioritmia, é interessante que você vai decompor o termo, você tem ídios, né, que é próprio, e o ritmo, que é menos a ideia de ritmo que a gente tem majoritariamente dentro de uma concepção limitada de música, que a gente pensa ritmo, todo mundo pensa ritmo, pensa o quê? Ritmo de samba, de bolero, e como se o ritmo fosse a repetição. E isso, tem alguns autores que vão trabalhar com isso, Deleuze é um deles, eu gosto muito, que vai fazer a diferenciação entre ritmo e ritmado. Então, o ritmo é da ordem do entre dois, eu vou falar sobre isso, e o ritmado é isso que, né, dá essa ideia de repetição, reiteração, né? Mas o Roland Barthes vai pegar de ritmos, né? Ele vai pegar de Benveniste, do problema da linguística 1, onde o Benveniste coloca ritmos que não está necessariamente ligado à ideia de ritmo, de ritmado, mas ligado a REM, né? Que é a qualidade daquilo que flui, corre. Por exemplo, o que me ocorre? Palavras que tenham... por exemplo, a menorreia, que é a menstruação, aquilo que corre. A gonorreia, que você vai pegar por um outro lado. Quer dizer, o ritmo tem tem essa qualidade daquilo que corre e que flui, né? E aí, o movimento, e essa imagem eu gosto muito, que também a gente pode pensar como um movimento justo das ondas. Então, você fica lá, né, observando as ondas, tem um movimento justo, mas assim, você não consegue mensurar qual é o tempo de cada onda, mas você consegue perceber que tem um ritmo ali. Né? Você para escutar, você fecha o olho. Isso é a ideia de ritmo que o Roland Barthes pega. Assim. O ritmo justo das ondas, ou também, me lembrei da Cláudia, você pega um sujeito, seja uma criança ou um sujeito qualquer, escrevendo um texto com desejo, ou digitando mesmo um texto, agora se a gente for menos romântico, assim, pensando no contemporâneo, digitando na frente do seu computador, tem um ritmo que você não consegue mensurar aquilo dentro de um metrônomo, mas tem um movimento ali justo daquele corpo que escreve ou daquele corpo que digita algo, né? Então, mas é um fluir, é um ir e vir, né? O ritmo próprio disso que flui. Essa é a ideia do idioritmia, né? O movimentar-se em meio aos outros, né? Ora, a onda que se forma corre e se esvai, assim o faz com os ventos, com a lua e etc. Aquele que escreve também escreve sobre determinado papel, sobre determinada demanda, né? Em determinado espaço. Isso compõe esse ritmo. Né? Então, essa ideia é sempre com o outro. Né? No entanto, parece-me que, ao trazer a ideia de idioritmia para pensar o viver junto, o que Barthes parece querer provocar é a noção de poder, né? De um poder que se institui à vida cotidiana, uma espécie de biopoder cotidiano, que impõe determinados ritmos, ou ritmações, ou ritmidações, ou eu tenho que até me complico aqui. Isso que eu comecei a inventar. Intimidações. Quer dizer, você intimida também os sujeitos, você intima os sujeitos, né? Assim, e isso social, o viver em sociedade nos coloca o tempo todo essa questão. Assim. Então, viver em sociedade é viver sob determinados ritmos. Né? O Roland Barthes vai trazer. A gente vive muito essa questão da desritmia, e aí a sensação de incapacidade, trazendo o que estava comentando com vocês de culpa, incapacidade, porque a gente sempre acha que não consegue se situar no ritmo justo das coisas, e aí tem uma desritmia, que é um descompasso entre o meu ritmo e o ritmo do outro. A gente vive uma sociedade, a nossa sociedade é a sociedade da ansiedade, então, assim, quer dizer, a ansiedade não é nada mais do que perceber-se em outro ritmo, né? Se você está em outro ritmo, ou mesmo a depressão, num ritmo... ou heterorritmicamente. Eu vou trazer uma citação do Barthes agora, em que ele vai falar sobre heterorritmia. Né? Tá, então, o caminho de Barthes, entretanto, não é fazer uma denúncia desse poder sobre o ritmo das vidas cotidianas. Seria um caminho interessante.
essas partituras que a gente chama, assim, partituras do cotidiano, que ficam o tempo todo nos dizendo, agora você tem que fazer isso, agora você tem que fazer aquilo. Ou trazendo para a questão da próxima fala, sobre a juventude, a adolescência. Você não é mais criança, é adolescente, você tem que ter o ritmo tal, e etc. Agora você não é mais estudante, você é profissional, etc. Né? O que Barthes faz no curso não é uma denúncia desse poder sobre o ritmo, mas apresentar o que ele chama de figuras ou traços, espaços de vida onde o sujeito e o outro, ou os outros, eu adorei essa ideia dos juntos, acho que o evento, quando coloca um parênteses e coloca o S, né, transfigura essa ideia do junto, onde o sujeito e os outros performatizam em situações de respiro. Né, assim. Então, estou finalizando, tá, gente? Então, em tempos de contemporâneo, assim, é interessante porque o viver junto para Barthes também é assim. Viver juntos ou juntos é sempre uma experiência de contemporaneidade. Se você viver junto é viver entre ritmos, é viver entre tempos, contemporâneo, né? Então você está entre tempos juntos. E acho que uma amizade é um pouco isso, assim, é a produção de contemporaneidade, né? Assim, vocês se encontram, as pessoas se encontram. Provavelmente aqui no encontro possa ser isso, ou já esteja sendo isso. Quer dizer, as pessoas vêm de tempos e de ritmos diferentes, mas né, experienciam um espaço aqui onde podem trazer para um mesmo plano comum esses tempos e tornar-se contemporâneos, né? Mas pensando no contemporâneo e lendo Barthes, eu fico a pensar nas tentativas de diagnóstico do presente, comumente marcadas por um suposto excesso de solidão. Isso a gente vive meio nessa... Não sei, é a leitura que eu faço, tá, gente? Ou as pessoas pensam ou sofrem por excesso de solidão, ou por suposto excesso de conectividade. Assim. Quanta gente já, né, no nosso... Vocês já devem ter passado por isso, mas assim, as pessoas reclamando assim, do excesso de conectividade. Aí saem dos grupos, entram nos grupos, sai de Facebook, entra em Facebook, se sente sufocado porque está sozinho, mas se sente sufocado porque está com muita gente também ao mesmo tempo. Isso também é um desafio. Acho que o Viver Só, do Roland Barthes, é uma pergunta importante também. Assim. Mas um contraponto à solidão, no sentido dessa imagem quase romântica. Assim, né? Então, tá. Então, sofremos porque estamos muito sozinhos, ou sofremos porque estamos o tempo todo juntos. A gente cria um binarismo. Assim. Talvez a questão seja se distanciar desses dois planos, que não deixam de ser dois planos morais, e é moral, gente, de culpa e moralidade, e pensar no potencial idiorrítmico das relações e das próprias instituições, família, trabalho, educação. Assim. Como pensar idiorritmicamente relações de trabalho? Como pensar idiorritmicamente relações de família? Você chega em casa, sei lá, eu sou pai de família, então, assim, chega em casa, você tem todo um agenciamento, né? Ai, meu Deus, como é que eu fujo disso? E fugir disso é um pouco de culpa, você se sente culpado porque foge, e às vezes, então você fica nesse jogo. E ser filho é a mesma coisa, ser avó, né, você tem um plano ali. Ser jovem dentro de... Ok. Não se trata de viver junto ou de viver só para Roland Barthes, mas do que flui, então, né, entre esses dois estratos, assim como seus pontos de aprisionamento, estrangulamento, capturas e violências. Em sua grande maioria, são capturas sutis e desejáveis. Tá? Não vou entrar no discurso sociológico, assim, mas é esse desejar ser capturado. Né, assim. A gente também não está aí por nada. Né, assim, tanto grupo que a gente se mete nessa história. Tem um desejo aí. Que desejo é esse? Acho que nos cabe perguntar. Então, na aula do Como Viver Junto, gente, o Barthes traz uma imagem muito potente para a gente pensar essa questão, e eu vou colocar agora, por favor. Eu acho linda essa imagem. Ela é triste, mas ela é linda, tá? Vou ler para vocês, tá? Para terminar essa primeira apresentação da idiorritmia, vou apresentar um traço que me parece caracterizar o problema de modo tópico, não utópico. Da minha janela, 1º de dezembro de 76, vejo uma mãe segurando o filho pequeno pela mão e empurrando o carrinho vazio à sua frente. Ela ia imperturbavelmente em seu passo. O garoto era puxado, sacudido, obrigado a correr o tempo todo como um animal ou como uma vítima sadiana chicoteada. Ela vai com seu ritmo sem saber que o ritmo do garoto é outro. E, no entanto, é a sua mãe. O poder, a sutileza do poder, passa pela desritmia
e pela heterorritmia. Eu acho essa imagem fantástica. Assim. E tem uma sutileza nessa imagem. Tá, tem a grosseria no sentido da violência. É violência, não é? A gente não precisa analisar essa cena, mas há uma relação de ritmos aí, então, que a gente pode pensar. Mas há o enunciado exclamativo ali, para mim, que é essencial. E, no entanto, é a sua mãe. Eu estava falando para vocês dessa relação de quem doa o ritmo e quem é culpado por isso. E o poder, a sutileza do poder passa pela desritmia e pela heterorritmia. Aqui é um caso rítmico, né, mas é um caso clássico de desritmia e de heterorritmia. O que é heterorritmia? Esse ritmo que vem pelo outro. Né, assim. É o outro que doa e que impõe esse ritmo. Né, assim. Então, essa mãe que puxa. Para mim, essa imagem é muito forte para pensar o contemporâneo nosso. Pensar essas mães, esses pais, claro, no sentido mais abstrato, que estão o tempo todo nos puxando. E acho que a universidade é para alguns, uma mãe, um pai que puxa a gente. Assim, o tempo todo. Trabalho, família, etc. Né? Gente, para chegando no fim agora. O que a bonita e tão recorrente imagem nos evoca né? É a necessidade ética, aí eu acho, de pensarmos com que ritmos compomos nossas vidas e com quem esses ritmos são compostos. Eu acho que isso é um plano que a gente pode colocar nas nossas vidas, não tem? Com que ritmos a gente compõe e com quem a gente compõe? Acho que também a gente pode pensar sobre isso. Claro que algumas coisas a gente consegue negociar, outras não, tá? Mas a gente pode pensar com quem a gente compõe. Em tempos onde quase todos os ritmos vitais e sociais são ditados pelas grandes agências de produção de subjetividade, pensar modos de vida, ou ao menos experiências moleculares idiorrítmicas, parece-me boa tática de contrapoder. Assim. E eu acho que é uma questão de não pegar o Roland Barthes e pensar os monges do Monte Athos, etc. Porque a gente cai naquele historicismo, mas pensar experiências moleculares idiorrítmicas. Então, são os pequenos coletivos, e aí, a começar por aqui, né, ou pela família, enfim, pelo trabalho, etc. Eu não acho que a idiorritmia seja uma utopia infeliz, como o Roland Barthes fala, tá? No final do curso. Eu acho que é uma utopia alegre. Acho que a gente pode pensar nisso. Minha penúltima slide aqui. Me sinto tão velho colocando slide aqui, mas vamos lá. Né? Só para tornar um pouco mais clara essa ideia de idiorritmia e poder, então, o que o poder impõe... É esse slide que está aqui? O que o poder impõe, antes de tudo, é um ritmo. Vocês entenderam, né? Compreenderam essa ideia. De todas as coisas, da vida, do tempo, do pensamento e do discurso. E a demanda, eu colocaria, molecular de idiorritmia se faz sempre contra o poder, nesse sentido. Contra essa ideia de poder, esse poder majoritário. Assim. Então, tu pensar experiências moleculares idiorrítmicas é tu trabalhar nesse domínio do contrapoder. Claro que não é um contrapoder no sentido de uma militância... peguemos nossos relógios e quebremos todos e exercer o nadismo, né? Mas é de pensar essa relação. Se eu coloco para mim, ou para o meu coletivo, com o meu coletivo, melhor, né? Se eu coloco com o meu coletivo, que a gente pode experienciar situações rítmicas que não sejam necessariamente impostas por essas grandes agências de subjetividade, eu já estou trabalhando nessa ideia de contrapoder. E a minha militância é séria ali, a minha ética é séria. Mas eu não faço nada, eu não uso camisa, eu não levanto bandeira. Mas você está num plano ético e político bem violento, assim. Bem violento mesmo, assim. Você está numa grande guerra aí. Nessa ideia de rede, né, que a Carla falava, assim, às vezes essa rede, estar nessa rede é estar num campo de batalha, assim, onde o ritmo sempre é para você estar em movimento, assim, no sentido de batendo perna ou batendo cabeça. Batendo cabeça mais do que perna, até. Ufa. Então, tá. Chegando ao fim, então, fico pensando na idiorritmia de um viver junto, que abarca também esse viver só, de um comum, que conjugue ritmos diversos, e aí o diverso que subverta determinadas partituras sociais, institucionais também, estas que dizem e ditam modos de tempos de vida. No entanto, Barthes, em seu curso livro, não nos dá pistas de como operar com isso. O que faz, como disse para vocês, é abrir dossiês a partir de experiências monásticas,
não se mostrando muito otimista ou esperançoso. No entanto, ao invés de pistas, ficam provocações, assim. E aí eu acho que há uma certa utopia. Então, para finalizar, nesse sentido de provocação, e eu quero lançar uma pergunta final para vocês, para o curso, aqui, para o encontro. Eu vou trazer as palavras do Claude Coste, que é o pesquisador que prefacia o livro, um dos maiores estudiosos de Roland Barthes na atualidade. Vou colocar o slide aqui e finalizo com a pergunta do Roland Barthes. Tá? Segundo o Claude, Barthes parte à procura de uma moral da delicadeza. Me lembrei da Ana Letícia aqui. Então, Barthes parte à procura de uma moral da delicadeza, em que o espaço geográfico e o espaço social se confundem numa mesma tópica de distância. Todo o seu curso está nessa pergunta. A que distância devo manter-me para construir com eles uma sociabilidade sem alienação, uma solidão sem exílio? Todo o seu curso está nessa pergunta. A que distância dos outros devo me manter para construir com eles uma sociabilidade sem alienação ou uma solidão sem exílio? Então, eu finalizo minha contribuição com essa pergunta, agradecendo mais uma vez o convite para estar junto a vocês nesse dia que será de construção de, espero, portanto, nós dizíamos. Obrigado, gente. Obrigada, Luciano. Eu acho que a tua fala sempre nos move e coloca um outro ritmo de pensamento. E eu lembrei aqui que ontem conversávamos, eu e o Luciano me perguntou, né? Que horas eu devo chegar? Depois de hoje, Luciano, eu vou dizer no teu ritmo. Bem, a gente abre, então, para questões. Acho que a gente faz uma rodada e depois tu responde. Pode ser assim? Bom, Luciano, queria agradecer muito a tua fala. E quando nos ocorreu essa nomeação, né, para uma agenda de trabalho durante esse ano e o próximo da rede, na verdade, ocorreu muito mais, pelo menos para mim, naquele momento, em relação a essa fantasia que o título do livro traz. Nem era um livro que eu tinha presente, eu tinha folheado, mas não tinha presente, né? E parece que nesses caminhos, talvez de uma forma um pouco freudiana, tem algumas coisas que no a posteriori vão fazendo um certo sentido. E me parece que faz muito sentido agora, cada vez mais, termos tomado esse título do livro do Barthes como uma possibilidade de trabalho, justamente por ele colocar em causa essa arquitetura de pensamento onde os opostos não se excluem, mas se tensionam, né? Um pouco tu falava do livro do Neutro, né? A potência do nem isso, nem aquilo. Ou então, diante de uma pergunta sobre o viver junto, incluir uma certa questão sobre uma métrica da distância. Ou ainda poder pensar o junto e o só como linhas de tensionamento que permitem tanto estar junto quanto estar só. E me parece que isso faz muito sentido, acho que um pouco queria falar disso no começo, nesse momento social que a gente vive, em que parece que muito rapidamente as coisas se congelam numa posição. A fala é capturada e, bom, essa manifestação se trata disso, ponto. Então, talvez a gente poder recuperar uma certa arquitetura de conversa e de pensamento, onde o isso e aquilo possam estar presentes numa certa linha de tensionamento, produzindo talvez uma terceira margem, como um lugar utópico, né? Um lugar para onde a gente se movimenta, mas aonde a gente nunca vai chegar. Me parece que faz muito sentido. E a tua retomada do trabalho do Barthes me permite ir dando sentido a essa nomeação que a gente fez num certo lampejo assim, de lembrança, né?
Queria agradecer muito a fala do Luciano. Nós, no grupo de pesquisa de psicanálise e educação inclusiva, nos ocupamos um pouco do livro do Barthes, não nesse semestre, né, nesses 2 últimos meses, né, tomamos esse desafio de ler o livro, né, e trabalhar um pouco nessa perspectiva também de pensar os movimentos em relação ao processo de inclusão. Então, esse fragmento que tu destacas aí ao final da tua fala, nós começamos a leitura do livro pelo prefácio, enfim, e pela apresentação, e penso que essa pergunta que é destacada pelo Claude Coste norteou um pouco a nossa leitura do livro, né, de como essa provocação que ele nos traz, né, de como a gente pode construir aí uma sociabilidade sem alienação e uma solidão sem exílio. Isso nos levou muito a pensar essa questão do lugar que as crianças em processo de inclusão recebem ou constroem dentro do espaço da escola, né. E lembro que contei para as gurias no grupo, enquanto a gente estava discutindo isso, de uma fala de uma aluna da pedagogia que me disse que, enfim, contou em sala de aula que incomodava muito ela, que ela tem um aluno com autismo, e que o quanto era fomentado pela escola que esse aluno tivesse sempre no grupo. Ou seja, era uma criança que tinha que estar sempre com as outras, obrigatoriamente, né? E o quanto ela militava um pouco pelo espaço de que a criança pudesse ficar só. Porque ele dizia isso, né? Não, agora eu quero ali construir tal coisa com os meus legos, né? E ela fazia esse movimento, né, de deixar ir e de convidá-lo para retornar ao grupo, né? E de quanto isso muitas vezes era insuportável para a escola, de deixar que esse movimento do ir ficar só para depois poder voltar a estar junto, era complicado de sustentar. Ela estava sozinha na escola tentando sustentar esse movimento da criança, né? Então, acho que são questões para a gente pensar no campo da inclusão, né? De que movimento que a gente faz com essas crianças, mas que, na verdade, são com todas, né? O movimento que a escola faz. A escola permite esse movimento de uma sociabilidade sem alienação e de uma solidão sem exílio, né? De quanto a gente consegue efetivamente sustentar isso no espaço da escola, né? Eu me lembrei daquela metáfora do porco-espinho, né? Que acho que é do Schopenhauer, né? Que ele coloca essa questão de uma distância confortável que a gente tem que construir, né? Então, estava a noite fria e os porco-espinhos estavam morrendo de frio. Então, se juntaram, né, para não morrer de frio e morreram pelos espinhos. E, no outro dia, então, novamente, né, bom, vamos se reunir, vamos ver o que a gente faz com isso, né? Até que resolveram chegar num ponto em que iam estar juntos, mas não tão pertos, em que se esquentassem e não morressem, né? E eu acho que é mais ou menos isso que a gente fica o tempo inteiro tentando dar conta, né? Qual é essa distância de um estar só, não solitário, mas estar só consigo mesmo, e, ao mesmo tempo, viver juntos, que é algo extremamente complicado. É mais ou menos, eu penso assim, né? Bom, tu está num barquinho, né, em alto mar, no ritmo das ondas, né, com outros barcos em volta e se aproxima e vai, enfim, a gente pode criar metáforas, mas acho que essas metáforas nos ajudam a pensar qual é essa distância e como constituir, e, ao mesmo tempo, pensar que, bom, essa distância ela é também única, né? Não é sendo puxada pela mão da mãe, mas, sim, a gente constituir isso, o que é extremamente difícil quando a gente está subjugado dentro de um social, né? Pensando até para a questão da escola, que, bom, a gente também faz isso como professor, como docente, e é complicado de sair disso, né? De instituir essas singularidades em qualquer espaço que a gente habita, né? São vários ritmos que estão aí que a gente tem que dar conta, enfim, né? Gente, obrigado pelas perguntas.
Simone e Silvana. Eu não saberia respondê-las. E até porque eu acho que realmente acho que esse espaço ele é heterotópico da gente ir pensando. Eu acho que o desejo que o encontro de hoje seja um encontro para que possamos nos provocar nesse sentido e conseguir, de certa forma, se não sair, não acreditar que esses dois espaços são os espaços únicos possíveis, que é o indivíduo e o coletivo. Assim, acho que a provocação do idiorrítmica é uma posição, como eu trouxe para vocês, do o que é próprio do movimento. Assim. Então, a decisão também ela não se passa única e exclusivamente, minha única leitura, tá? Assim, única e exclusivamente por uma decisão pessoal, assim, no sentido de que eu digo, vou me apartar de tudo, ou vou me manter. E também não é estamos fadados ao esmagamento de um coletivo, mas é experimentar esses espaços em onde você potencialmente se perde e potencialmente também se encontra, né? Então, assim, quero agradecer muito o convite. A gente tem outras falas agora de manhã e me coloco à disposição também aqui para conversas futuras. E agora ter tido a oportunidade de reler e de ler um livro como esse, assim, é de meu mais sincero agradecimento, assim. Obrigado, Nupec, obrigado a vocês. Espero que não tenha sido tão abstrato assim. E seguimos o papo, então, com os próximos convidados. Obrigado, Janine, mais uma vez. Até a próxima. Valeu. Bem, então, em função também do adiantado da hora, a gente vai fazer um intervalinho de 10 minutos. Se ficaram ainda outras questões, comentários, também dá para escrever, né, Luciano? E a gente segue conversando hoje durante o dia, tá bem? Era isso.